em Marcos capítulo 4, versículo 35. Estou muito feliz de ter minha mãe aqui, meu irmão. Eu tenho um irmão de 6 anos. 6 ele tem? 5, né? Não sei nem a idade do meu irmão, que vergonha. Meu cunhado também, o João, esse rapaz bonito, elegante. Fica de pé, não precisa. Só para envergonhar, né? Meu cunhado. A minha irmã também, está em algum lugar ali. Está lá. O meu sobrinho. O Márcio e a Kézia são meus amigos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. A Lauren convidou todo mundo. Fiquei indignado, mas é minha mulher, vou fazer o quê? Hoje de tarde abri meu WhatsApp, estava em todos os grupos da família. Hoje o Joe vai pregar na De Bela Vista, se vocês quiserem. Pelo amor de Deus, amor, a igreja está cheia. Mas amém. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Meus irmãos, esse texto é uma história incrível da Bíblia, muito pregada, muito falada, mas o Senhor não me deixou fugir disso aqui. Tem algo aqui que o Senhor quer ministrar no coração de vocês, de nós, nessa noite. Jesus passa um longo dia, Marcos 4, vai falar sobre isso, João. Jesus passa um longo dia ministrando, a multidão era muita, e aí Jesus até, para poder observar a multidão, imagina, ou para poder ter um local estratégico para pregar, Jesus prega até de um barco, à beira do mar, e ele está o dia inteiro com aquela multidão, com seus discípulos, e quando vai se anoitecendo, diz o texto que Jesus chama os seus discípulos, ou os seus discípulos chamam Jesus, e eles vão se deslocar para outro lugar. Eles vão para outro lugar, eles precisam sair dali e ir para outro lugar, naturalmente. E esse mar da Galileia, que nós lemos no texto, na verdade ele é um lago, também conhecido como Lago de Genezaré. Ele tem aproximadamente 13 quilômetros de largura por 19 quilômetros de comprimento. É um lago de água doce. O mar da Galileia, que tem tantos episódios bíblicos, eu sei que muitos irmãos sabem disso, mas talvez muitos não saibam, é um lago de água doce. E aí, eles estão no barco, a Bíblia diz que Jesus vai tirar um soninho, imagino que muito cansado, pastora, de um dia de pregação. Quem fala muito, pastor André, por exemplo, prega demais assim, né? Cansa, né, pastor, pregar, né? Uma semana inteira pregando, parece que o cara apanhou. É cansativo, você imagina Jesus o dia inteiro pregando, o dia inteiro falando. É cansativo, Jesus estava dormindo no barco. E aí eu gosto que Marcos dá um detalhe, dormindo num travesseiro, já, um travesseirinho na popa do barco. E aí diz que enquanto eles estavam nessa situação, indo para outro lugar, uma forte tempestade acomete aquele barco. Fortes ventos que fazem com que as ondas comecem a balançar muito, a ponto de água querer entrar, Wesley, dentro do barco. Mas daí eu fiquei perguntando, como é que um lago de água doce tem tempestade, né, Nato? Se fosse no mar, aqui em Floripa, uma vez eu fui pescar com o Márcio e os amigos nossos, lá em Governador Celso Ramos, e aí era um golpe, o cara era o piloto lá, o capitão era meio doido, e ele colocou a gente numa enrascada, o tempo não estava muito bom. A gente saiu assim da costa, lá em Governador, naqueles barcos piratas, sabe? A gente foi pescar num barco pirata. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e aí a gente foi, daqui a pouco o barco começou a mexer, eu tinha uns amigos, os mais medrosos já começaram a botar colete, aí eu falei, eu não vou colocar colete não, eu sou macho. E aí respingava água assim, tudo escuro. O Márcio foi o primeiro a colocar o colete, né, Márcio? Não, foi o Canaã, né? O Jairo estava, né? Tu estava, né? Foi o primeiro a colocar o colete. E aí eu falei, não vou colocar, né, que eu sou macho. Eu lembro que o Jairo falava assim, ó, ô Jonathan, faz alguma coisa, fala pro cara para nós voltar. Eu falava, não, vamos pescar, daqui a pouco vai dar tudo. E o barco balançava. O mar, né, água salgada. Tempestade. Resumindo, a gente voltou. Até eu botei o colete e a gente voltou. Não pescamos.
Mas aqui é um lago, um lugar de água doce. Mas a história, a geografia vai nos falar que esse lago, o lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ele é cercado por uma cadeia de montanhas. E essas montanhas, por serem muito altas, é muito frio lá em cima. Por exemplo, o Monte Hermon, que é uma das maiores montanhas daquela região, é um monte que você pode, em qualquer época do ano lá em Israel, você vai se deparar com aquele monte coberto de neve, por ser muito alto. O vento que vem do norte do país e que passa por aquelas montanhas gélidas, quando encontram com as águas mornas do lago de Genezaré, faz com que há um choque térmico, e isso acontece com frequência lá, e aí fortes ventos balançam aquele lago, provocando grandes ondas, e provavelmente era aquilo que os discípulos estavam vivendo, uma forte tempestade. Jesus dormindo, os discípulos apavorados, se descabelando, indignados, eles não sabem o que fazer, e é importante citar que muitos deles eram experientes naquilo, eram pescadores, provavelmente já tiveram alguma situação parecida, mas aquela parecia que estava pior, aquela parecia que eles não estavam no controle, e aí eles não dão conta de resolver a situação, e o texto vai falar que eles acordam Jesus, e disse: mestre, tu não te importas que morramos? Jesus, em outras palavras, por um acaso tu não está vendo que esse negócio está ficando feio? Por um acaso tu não está vendo que nós vamos perecer? Não te importa que pereçamos, Senhor? E aí a Bíblia diz que Jesus, sem falar nada, ele se levanta e diz: ei, vento, aquieta-te. Mar, aquieta-te. E automaticamente a situação ficou controlada. Você pode glorificar o Senhor? Deus é poderoso para fazer isso. Ei, mar, Bibi, aquieta-te. E se acalmou, e aí Jesus olha para eles e agora fala com eles: ei, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? E os discípulos olham um para os outros e dizem: caraca, quem é esse que ordena para que o vento pare e o vento para? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E esse é o contexto, esse é o texto. E aí quando eu estava lendo, estudando, entendendo, Senhor, o que tu queres através disso? Porque é um texto tão comum, é uma história tão citada, e o Senhor colocou algo no meu coração, e é sobre isso que eu quero ministrar. A primeira coisa que o Senhor me disse, é que estar com Jesus não significa ausência de tempestade. Eu vou falar de novo para ficar bem claro, para nós entendermos. Estar com Jesus, ter uma vida com Jesus, não significa ausência de tempestades. Meu irmão, não sei se tem alguém tão crente quanto aqueles discípulos. Eles largaram tudo para servir Jesus. Abandonaram família, emprego, profissão, amigos, abandonaram tudo para seguir Jesus. Passaram o dia inteiro ouvindo as mensagens de Jesus, já haviam presenciado milagres de Jesus. Aqueles homens estavam no barco com Jesus, Jesus estava naquele barco, mas mesmo com Jesus naquele barco, eles passaram por uma grande tormenta e por uma grande tempestade, porque estar com Jesus, ter uma vida com Jesus, Rose, não significa ausência de tempestades. Quem aqui que durante a sua vida cristã estava bem com Jesus, servindo ao Senhor, mas alguém próximo, alguém que você ama, faleceu? Tem alguém aqui? Quem aqui estava servindo Jesus com intensidade, com amor, com devoção e recebeu um diagnóstico, ou conhece alguém que recebeu um diagnóstico de uma doença? Você conhece alguém? Só todo mundo, né? Nós vivemos com Jesus, mas nós estamos sujeitos a tempestades. E aí eu acho incrível que, se a gente estiver observando um ímpio, se a gente estiver olhando uma pessoa que não serve a Jesus, ou que está vivendo uma vida errada, ou que está fazendo coisas que não prestam, se essa pessoa quebrar a cara e fizer um monte de coisa errada, ou sofrer tempestades na vida dela, a gente acha que está tudo bem, tipo, é justificável, também não serve a Jesus. Aí, esses dias um pastor, estava ouvindo um pastor pregar, ele disse: tem um irmão que
que não quer vir para a igreja, que não está se cuidando aí, daqui a pouco vem um câncer e não sabe por quê. Ou igreja boa para congregar, né? Aí daqui a pouco chega um câncer aí, a gente associa de forma mais fácil, isso entra na nossa cabeça de forma mais fácil, quando um ímpio passa por tribulações, por tempestade. Não, está tudo bem, isso aí é claro que vai sofrer mesmo, porque é um ímpio, porque é um pecador. Quando Jonas passa pelo mesmo problema, como ele estava fugindo de Deus, a gente não prega sobre o coitado do Jonas. A gente pensa assim, é mesmo, tem que jogar no mar mesmo, porque é um pecador, estava fugindo de Deus. Então na nossa cabeça entra mais fácil, isso é curioso. Quando o ímpio está passando por uma tempestade, está tudo bem, mas e quando o crente? E quando o salvo? E quando os filhos de Deus, que servem a Deus de todo o seu coração, também passam por tempestades, como é a nossa reação? Porque nós passamos por tempestades, não é? Nós passamos por tribulações, ou você nunca teve um problemão aí na sua vida? Ou nunca na sua vida o mar ficou agitado a ponto das águas parecerem que iam virar esse barco? Eu já perdi as contas de quantas vezes. A mãe está aqui, e a mãe teve um diagnóstico quando eu era adolescente de depressão profunda. Ficou internada na Colônia Santana vários meses. A mãe chegou a ter anorexia depressiva. Chegou a pesar quantos quilos, mãe, na época? 42 quilos a mãe tinha. E nós era crente. E nós ia para o culto toda terça, quinta, domingo de manhã. Eu era até da escola dominical. Faz tempo. Fala Deus comigo mesmo. Eu falando para mim mesmo. A gente era crente. Dava o dízimo. Era líder de jovens, pregava, já estava tocando na banda da igreja, e aí, do nada, a minha mãe agora está internada na Colônia Santana, agora é o IPQ, né, Instituto de Psiquiatria lá. Crente, daqui a pouco, o Silas está de boa, crente, né, Rose, tranquilo, a Bibi vem nos encontros, e daqui a pouco a Bibi fala, o pai teve um infarto, não foi? Que ele contou aí. Um infarto, crente, servindo a Jesus. Outrora alguém está servindo a Jesus, está vivendo com Deus e começa a sentir uma dor meio forte, aí vai no médico para investigar, tumor no cérebro. Não é ímpio, crente, servo de Deus, fiel, alguém pelo qual Deus chamou pelo nome, escolheu desde o ventre, com um tumor no cérebro. Ora, o melhor amigo de Jesus morreu, Lázaro, morreu. Ué, como é que o melhor amigo de Jesus morre? O que vai ser de nós? Se Lázaro morreu, o que será de nós? Porque servir a Jesus não significa não ter problemas, meu irmão. Há muita teologia por aí, há muita igreja por aí, há muita modernidade por aí, que tenta vender um evangelho da Shopee. Um evangelho que é mais fácil, que é mais simples, que é uma prosperidade absurda, porque através de você Deus vai te enriquecer toda a sua casa, e tudo bem, eu desejo mesmo para mim e para você, que nós vivamos o melhor dessa terra, mas Jesus nunca nos prometeu que não teríamos problemas na nossa vida. Jesus nunca disse nem uma vez só que nós não passaríamos por dificuldades. Então não há nenhuma diferença nesse instante entre nós e os ímpios. Todos estamos sujeitos às tempestades. Mas numa instância à frente, quando a gente evolui nessa conversa, a gente percebe uma diferença. De início, todos passamos por tempestades. Mas quando a gente está na tempestade, tem uma diferença. Os ímpios não têm Jesus no barco. Os santos, os filhos, estão com Jesus dentro do barco. E meu irmão, você pode estar passando pelo vendaval que for. Pode ser um ciclone, pode ser uma pandemia, pode ser uma demissão, pode ser um tumor no cérebro, pode ser até a morte. Mas se Jesus estiver na sua vida, no seu barco, na sua trajetória, na sua casa, na sua história, pode se levantar o inferno inteiro, um por um, não fica um de pé, porque o nosso Senhor, Jesus, é poderoso para fazer infinitamente mais
do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Todos passamos por dificuldades, mas aqueles que têm Jesus na dificuldade. Todos passamos por lutas, todos. O sol nasce para todos, mas aqueles que escolheram servir a Jesus, tem a quem socorrer no dia da adversidade. Tem a quem clamar, tem a quem pedir ajuda. Por isso que não dá para viver sem Jesus, irmão. Por isso que é uma loucura, nos dias em que vivemos, alguém viver sem Jesus. Não dá. Mas agora com Jesus, e aí eu conheci no Marajó irmãos, pessoas que professam a mesma fé que nós. Eu entrei na casa de uma senhora, Dona Maria. A casa dela, para entrar, era uma tábua de 30, de uns 4 metros, e era um rio enorme embaixo. Aí ela me olhava e falava assim: vem filho, vem. Eu olhava, 100 quilos, uma tábua de 30. Aí o missionário que estava atrás: vai, adianta, você não é o líder aí? Vai, puxa a frente. Eu falei: não vou não. Jesus te abençoe. Eu falava de longe para ela: não, vem cá. Ela falava: vem cá. Ela era meio surda: vem cá. Meu Deus do céu, eu fui assim, naquela tábua. E eu cheguei naquela casa, uma condição remota. Aquela irmã botou um sorriso no rosto e disse: a paz do Senhor, meu filho. Que bom que você está aqui. Oh, aleluia. Me dá um abraço, Jesus é contigo. Você pode não ter nada nessa vida, meu irmão. Você pode estar passando pela tempestade mais difícil de toda a sua história. Mas se Jesus estiver no seu barco, está tudo bem. Está tudo certo. Ok? Ele nunca prometeu que a gente não ia ter uma falência na empresa. Ele nunca prometeu que a gente não seria demitido. Ele nunca prometeu que o nosso casamento não teriam crises. Ele nunca prometeu que os nossos filhos teriam as dificuldades da sua idade. Ele nunca disse isso. Mas Ele disse que em todo tempo Ele estaria conosco. Seja de manhã, seja de tarde, de noite, de madrugada. Aí Ele disse: olha, estarei convosco. Aleluia. E aí Deus me fez entender algo. Ele não vai nos livrar da tempestade, mas Ele vai nos livrar na tempestade. Você está sujeito a ela, mas dentro dela, a boa mão do Senhor é sobre a tua vida, a tua família e a tua casa. Eu gosto quando o salmista fala aqui, no Salmo 23, verso 4. Ainda que, ou mesmo que, eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que passar. Ainda que eu olhe e diga: é lá mesmo, Jesus, é lá. Ainda que, é isso que tu quer para mim, Jesus? É esse o diagnóstico mesmo? Ainda que eu tenha que passar por esse vale, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. O salmista escreve isso. O salmista escreve isso, ainda que. A vida cristã não é sobre não ter problemas, mas durante o problema ter com quem contar. Eu anotei aqui. Jesus ainda disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus disse também: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Só que tem algo curioso nisso. A gente tem que avançar nessa ideia. Tudo bem, Jesus está no barco, e eu sei que se Jesus estiver no barco, as coisas vão dar certo. Só que existe um momento de aflição naquele barco, e a gente não pode, se eu tivesse só 10 minutos para falar, eu ia ficar nisso. Mas tem algo que acontece ali, que acontece na nossa vida, que é importante ser citado aqui. Existe um momento em que os discípulos estão no barco, a tempestade está rolando, o barco parece que vai afundar, as águas estão querendo entrar dentro do barco, e eles olham para Jesus e Jesus está dormindo. Existe esse tempo, que eu não sei quantos minutos foram, eu não sei se foram algumas horas, mas existe um tempo em que eles tentam resolver, em que eles vivem aquele caos, e quando eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. Eu já falei para você o que acontece no final, mas tem essa lacuna de tempo, o silêncio de Jesus. E aí você há de concordar comigo, tem momentos na nossa vida, que a gente está passando por tempestade, que a gente está passando por um caos, que a gente está passando por uma tribulação,
Aí, como nós crentes gostamos de falar, a gente está passando pelo deserto, que a gente clama a Deus e parece que Deus não ouve. A gente chora para Deus e parece que Deus não ouve. Alguém já passou por isso alguma vez na sua vida? Eu lembro de uma oração quando a mãe estava doente. Eu cheguei em casa depois dela ter tido uma crise, um momento difícil. Cheguei da escola, estava todo mundo lá em casa, em cima dela, atendendo ela, e isso já estava bastante tempo acontecendo. Eu lembro que eu passei pela sala assim, e aí eu peguei, joguei minha mochila no chão, entrei no quarto, bati a porta, bem alto, estavam minhas tias, lá atendendo a mãe, um griteiro. Eu dobrei meu joelho e eu gritei com toda a minha alma. Eu falei: Deus, por que eu estou vivendo isso, Deus? Por que isso está acontecendo? Sabe, e eu passei muito tempo durante aquela fase sem ter nenhuma resposta de Deus. Eu olhava para Deus e eu me sinto como se eu fosse aqueles discípulos. Jesus está dormindo. O mar está querendo me engolir e Jesus está dormindo no travesseiro, como diz o escritor. Tranquilo. E quantas vezes na nossa vida, nessa lacuna de tempo entre a solução e o problema, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus e parece que Deus não está nos ouvindo. Pelo menos 34 vezes Jó clamou ao Senhor, enquanto tinha perdido tudo o que ele tinha. Por 34 vezes Jó pede socorro a Deus. Sabe quantas vezes Deus respondeu Jó? Nenhuma. Porque tem momentos que Deus se cala. Tem momentos, assim como um professor, um mestre que aplica uma prova para os seus alunos, ele entrega para cada um aluno a sua prova. Esse é o momento que o mestre observa e se cala. E muitas vezes na nossa vida nós estamos vivendo o silêncio de Deus, e a gente pensa: o Senhor está dormindo, ou o Senhor está com seus ouvidos fechados, ou o Senhor não me ouve, ou alguma coisa aconteceu, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim no meio da tempestade. Mas tem algo interessante nesse texto. Quando eles estão saindo em busca da outra margem, Jesus olha para eles e fala assim: ó, vamos para o outro lado. Existia uma palavra do Senhor para eles: vamos para o outro lado. No meio da tempestade é comum nós nos esquecermos daquilo que outrora Deus já nos prometeu. Escute isso. No meio da tempestade é comum nós nos esquecermos daquilo que um dia o Senhor já nos esqueceu. Tinha uma palavra de Jesus sobre eles. Talvez o motivo para que eles não ficassem aflitos, porque Jesus quem disse: vamos para o outro lado. Quantas palavras Deus já ministrou sobre a tua vida, sobre o teu coração, e quando a tribulação chegou, a tempestade chegou, nós nos desesperamos e nos esquecemos, porque Deus se esqueceu de mim, porque Deus não fala comigo, sendo que na verdade já há uma palavra de Deus para a tua vida: o teu filho vai sair das drogas. E ainda que tu não entenda, e ainda que tu não veja, e ainda que não há um movimento na tua cabeça, Deus não está ausente nesse barco da tua vida. Talvez Ele esteja dormindo na figura de Jesus, talvez Ele esteja em silêncio, mas Deus não está ausente das nossas causas e das nossas situações. Eu entendi também que Deus falou para eles que eles iam chegar para o outro lado, mas não falou para eles que teria uma tempestade. Vocês acham que Jesus sabia que teria uma tempestade, sim ou não? Sabia, claro que sabia. Sabia que Judas ia ser o traidor, sabia que ele morreria numa cruz, sabia de tudo. Você acha que Jesus não sabia que aquele mar o circo ia pegar fogo? Por que Jesus fala para eles: vamos para o outro lado, e não fala que ia ter tempestade? Porque Deus faz isso. Ele te dá sonhos e palavras, mas Ele não te fala como vai ser o processo para você chegar até lá. Porque se Deus te falar o que tu vai ter que viver para chegar onde Ele quer te colocar, você não chega lá. Se Deus tivesse dito para José tudo que ele ia ter que passar para ser governador do Egito, José não seria governador do Egito. Mas porque Deus não falou e José viveu o processo que Deus colocou ele para viver, depois que ele foi governador do Egito, eu aposto com você que ele faria tudo de novo, para poder usufruir da glória de Deus mais uma vez. Se perguntasse para aqueles discípulos: olha, quando eles chegassem tudo tranquilo, vocês têm coragem de voltar agora para o outro lado, no meio da tempestade? Olha, não sei eles, mas eu falava: bora ver Jesus acalmar a tempestade de novo.
Bora ver Jesus resolver isso de novo? Então entenda, o Deus que te deu um sonho é o mesmo Deus que não vai te revelar o processo. Porque se Ele te falar aquilo que a gente vai ter que passar, ou as adversidades que nós vamos ter que passar, a gente não vai viver os sonhos de Deus na nossa vida. Um dia eu estava no culto lá no Ipiranga, e aí eu desci, como todo bom adolescente, desci para tomar água no meio do culto. Típico, né? E aí daqui a pouco eu olho para trás, a irmã do coque, lá na igreja. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Qual das coisas que eu fiz ela vai falar, né? Tinha uma lista. Ela me assim, Jonathan, eu te segui aqui. Eu falei, meu Deus, tá nesse nível? Eu te segui aqui. Eu tinha uns 14 anos. Eu te segui aqui para te falar o que Deus mandou te falar. Você vai ser um pregador da palavra dele. Ele vai fazer de você um pregador. Eu gostava de tocar violão, não queria nem saber de dar palavra. Deus me livre. Eu nem li a Bíblia. Você é um pregador. Você vai ser um pregador e Deus vai te levar para muitos lugares. Deus vai te levar para lugares longes e lugares perto. E você vai falar do amor dele para muitas pessoas. Ei, meu irmão, Deus me deu um sonho. Deus colocou em mim uma verdade, uma palavra, mas Ele não me contou tudo que eu ia ter que passar pelo processo de maturidade, pelas noites mal dormidas, pelas vezes que eu pensei em tirar minha própria vida, pelas vezes que eu pensei em desistir, pelas vezes que eu achei que não dá mais. Deus não me contou que eu ia ter que passar por esse processo para chegar onde Ele me colocou, lá na ilha de Marajó, para entrar numa casa e dizer: ei, Deus não se esqueceu de vocês. E Ele está aqui hoje. Se vocês quiserem se render a Ele, dobre o joelho, e famílias dobrarem os joelhos, e eu orar por essas famílias. Eu só conseguia ver o sonho, mas eu não sabia do processo. Quantas vezes eu clamei e Deus não me respondeu, mas não é porque Deus estava ausente, meu irmão, é porque, como um bom mestre, eu precisava passar por tudo que passei para chegar onde eu estou. Isso não é diferente com nenhum de nós, pastor André, pastor Denilson. Cada um de nós aqui temos a nossa história, temos os nossos desafios, as tempestades que se levantam na nossa vida, mas nunca, nunca, nunca diga que Deus não está com você porque Ele está em silêncio. Silêncio não é ausência. Silêncio não é ausência. Silêncio não é ausência de Deus. Silêncio é trabalhar de Deus na tua vida. Depois do silêncio de Deus, a Bíblia vai nos falar que grandes romperes aconteceram. Quantos anos ficamos com silêncio profético no período interbíblico? 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não usava profeta para falar. Entre o Antigo Testamento e o Novo há uma lacuna de 400 anos de silêncio. Quando Deus quebra o silêncio, é para levantar João Batista, aquele que anunciou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O silêncio de Deus precede um grande romper. Jesus morreu na sexta, sábado é o sábado do silêncio, aonde os discípulos voltam para suas casas, aonde a amargura entra no coração, aonde o desespero bate na porta, aonde outros começam a pescar, outros voltam para suas cidades. Um silêncio de Deus. Por que Deus não ressuscitou Jesus no sábado? Por que não morreu na sexta e ressuscitou sábado de manhã? Porque o silêncio de Deus precede um romper grande nos céus. O sábado foi de silêncio, mas o domingo foi de ressurreição e de salvação de toda a humanidade. Os discípulos olham para Jesus e Ele está dormindo. Eu não sei se passaram alguns minutos ou algumas horas, mas muito em breve, Jesus acorda. E quando Ele acorda, numa só ordem, a tempestade se acalma. Você pode fechar os teus olhos do jeito que você está por um minutinho? Eu sinto que Deus tem falado com algumas pessoas aqui nessa noite. Você está passando por uma tempestade que você não está entendendo, e o Senhor está te fazendo entender nessa noite. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele não está de costas e muito menos dormindo para você. Pelo contrário,
Há um grande agir de Deus na sua vida e muito em breve, um romper dos céus será derramado sobre você, sua casa, seus filhos, sua saúde, suas emoções. Muito em breve, diz o Senhor, muito em breve, o silêncio será quebrado, o processo estará terminado e os sonhos que outrora eu já te prometi se concretizarão na tua vida. Assim te diz o Senhor nessa noite. Processos. Seja bem-vindo ao mundo do cristão, aonde a gente passa por adversidades em adversidades, mas também vivemos de glória em glória. São batalhas e batalhas, guerras e guerras, mas também de glória em glória, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. A banda pode se posicionar, a gente vai cantar e eu quero que você reserve esse momento para adorar ao Senhor. Tem coisas que não cabe a mim fazer, meu irmão, tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que não cabe a mim estimular. Você precisa entender que você tem a responsabilidade nessa noite de adorar ao Senhor neste lugar. Feche os teus olhos, comece a falar com Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a falar em outras línguas. Se você sente o Espírito Santo de Deus nesse lugar, comece a adorá-lo. Deus não está dormindo, Deus não está morto, Deus não está ausente, Deus não se esqueceu, Deus não te abandonou. Você está no processo, nas mãos dEle. Ele está na sua vida, na sua casa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele não te esqueceu, Ele não te esqueceu. Oh, meu Deus do céu, Ah, Jesus, sabe? Vem cá, mãe, vem cá. Eu lembro, vocês não sabem o quanto que é importante para mim ter minha mãe aqui hoje. Eu lembro de um dia que eu estava trabalhando, já era um jovem, e a mãe ainda estava com as crises, com as dificuldades, e aí ela mandou uma mensagem para mim, dizendo adeus. Eu voei lá para casa, e quando eu cheguei em casa, a mãe tinha tentado tirar a própria vida. Tinha tomado um veneno de rato lá. Eu lembro que eu tive que chamar o SAMU, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Tive que chamar o SAMU não achava a minha casa. Eu lembro de clamar a Deus e de não entender nada. Por quê? Eu só falava por quê? E hoje a mãe está aqui, um coração gigante. Qualquer pessoa que chega até ela recebe uma ajuda. Uma guerreira, meu irmão. Pensa numa mulher guerreira, essa daqui. Que já venceu tantos desafios que nós precisávamos de uns 5, 6 cultos para contar. Quando ela engravidou de mim, ainda muito nova, meu pai não assumiu, disse que não ia querer nada com nada, me abandonou. Quando ela era adolescente, sofreu problemas dentro da sua casa, teve uma depressão com seus 2 filhos. Eu lembro de eu e a minha irmã que está aqui, a gente assumia a casa. Eu cuidava da loja, a Jaqueline cuidava da casa. E eu não entendia nada, meu irmão. O vento estava comendo solto e a água parecia que ia virar o barco. Mas não virou. Não virou, meu irmão, porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu.
ainda que você não acredite nisso, ainda que você não entenda isso hoje, ainda que você não concorde ou que você não veja, as mãos do Senhor estão sobre a tua vida e a tua casa. Ah, meu irmão, Jesus não está dormindo. E no tempo certo, as coisas vão de acontecer. Vamos cantar? Vamos cantar? Aleluia. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o Senhor a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para ti. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Eu quero fazer 2 convites para a gente orar. O primeiro é aquele que o Senhor mais bradou no meu coração. Você está aqui hoje. Você já teve muitas experiências com Deus. Não foi 1 nem 2 processos, foram vários que você já passou. Não foram 1 nem 2 livramentos, foram vários que o Senhor já te deu. Existia um tempo que você chorava na presença de Deus. Existia um tempo que você orava com fervor, com clamor. Existia um tempo que você buscava a palavra de Deus e que você sentia Jesus tão pertinho de você. Mas em um dos processos, você se esqueceu daquilo que Deus outrora já havia te falado e você está distante. Você está longe daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Você não está vivendo no centro da vontade de Deus, que é onde Deus quer que você esteja. E o lugar mais seguro e o melhor lugar do mundo para alguém estar é no centro da vontade de Deus. Quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente sofre mais. E a gente se alegra menos. E você precisa voltar. Você precisa voltar e hoje você tem essa oportunidade de dar alguns passos e vir aqui na frente como quem diz: Senhor, eu quero retomar, Jesus, para os trilhos do teu caminho. Eu quero que tu faça parte, Senhor,
da minha vida como outrora já foi. Temos um amigo aqui, você pode aplaudir o Senhor, toda a sua força. Eu quero viver, Senhor. Temos mais pessoas chegando aqui à frente. Não dá mais para viver desse jeito, meu irmão. Não dá mais para ficar desse jeito. Não dá mais para continuar assim. Não dá mais. Você não vai conseguir levar sozinho. Você está tentando e só se arrebenta. Você está buscando, mas não dá. Eu quero te chamar, a gente vai cantar mais uma vez, eu me rendo. E se você sentir de Deus, no seu coração, você vai dar alguns passos aqui à frente. E nós vamos orar pela sua vida. E hoje você volta para sua casa, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos cantar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Tem mais alguém? Você está com vergonha, meu irmão? Você está tímido? O Senhor me disse que tem mais alguém. E eu vou insistir porque o diabo insiste para te tirar da presença de Deus. O inferno insiste para fazer com que você saia dos caminhos do Senhor. Então eu também vou insistir. Hoje é noite de reconciliação de Deus na sua vida. Então se tem mais alguém, vem para frente. Vem para frente, porque o Senhor te aguarda nessa noite. Isso. Aleluia. Temos pessoas vindo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fecha os teus olhos, temos mais pessoas. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar, meu irmão. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos em tua presença, Senhor, nessa noite. Nós estamos em tua presença, Senhor, nessa noite. Nós estamos em tua presença, ó Pai, aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, Deus, é que aonde tu estás, a cura, aonde tu estás, a libertação, aonde tu estás, nenhuma potestade, nenhum principado consegue estar também. Aonde tu estás, há salvação. Aonde tu estás, Jesus, milagres acontecem. Aonde tu estás, Senhor, filhos que estavam perdidos, longe, retornam para a casa do Pai. Aonde tu estás, há perdão pelos nossos pecados. Aonde tu estás, Jesus, não há tristeza. Aonde tu estás, há uma glória e uma atmosfera diferente, Senhor. E é neste lugar que tu estás que nós queremos clamar a ti pela vida dos teus filhos, Senhor, que vieram até aqui na frente. Senhor, filhos que estão retornando aos caminhos, pessoas que já foram tão cheias, mas que hoje se encontram tão vazias. Mas a partir de hoje, nessa noite, a nossa oração é para que o teu Espírito Santo os acompanhe a partir deste lugar, Jesus. Eles não saem dessa porta da mesma forma que entraram. Senhor Jesus, esteja com eles ao levantar e ao se deitar, Jesus. Esteja com eles no trabalho, na faculdade, dentro de casa. Senhor Jesus, que a partir de hoje, Pai, esses filhos que retornam nunca mais se afastem dos teus caminhos. Os recebe, Jesus. É o que nós clamamos em teu nome. E a igreja do Bela Vista diz: amém. Cante, cante de todo o seu coração, com todo o seu fôlego. Declare ao Senhor.